Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio dessa nossa jornada com valor. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, estou no mercado desde 2018, tenho MBA em Asset Allocation, MBA em Finanças, também sou planejador financeiro. O objetivo aqui é te ajudar a montar uma carteira, uma base sólida, segura. Hoje a gente vai, de todas as dicas, todas as dúvidas que a gente trabalhou até o momento, hoje eu vou falar de um tema que é essencial, como montar uma carteira de investimento equilibrada. Isso aqui não vai ser indicação de investimento, tá? É só a nível didático. Então a gente vai conversar sobre diversificação, objetivo, prazo, o perfil do investidor, tudo tranquilo. Depois eu vou te mostrar na prática uma carteira já montada, para você entender disso que a gente está falando, como que ela é dividida, tranquilinho, sem nenhum estresse. Então vamos lá, sem mais delongas. Lembrando aqui que a nossa jornada de como começar a investir, a gente está focando aí no profissional de saúde, militar, mas também para quem quer começar aí, mudar a realidade. A gente dividiu isso em 10 tópicos, né, que os mais comuns, as dúvidas mais comuns. A gente já respondeu por onde eu começo, com quanto dinheiro eu preciso, o melhor investimento para começar, certo? Se investimento é seguro, se posso perder, quais os riscos envolvidos. Falei sobre a poupança também, desmistifiquei tirei alguns mitos aí do povo que acha que poupança ainda é investimento. Mostrei o que é esse tesouro direto, tesouro Selic, título do tesouro que o governo fala, o que é aquilo que a gente sempre ouve falar no jornal, roda de bate-papo, CDB, LCI, se vale a pena também. Abordei lá como a gente escolhe uma corretora, o que eu tenho que ver. Cada item desse está no vídeo já aqui do canal. Falei da parte mais chata, que é declarar imposto de renda, que a meu ver já é uma carga tributária do nosso país muito alta, mas fazer o quê, né? E agora a gente vai para um item bem essencial, que é montar uma carteira de investimento. Eu estou trabalhando aqui com a premissa que você já abriu sua conta na corretora, já transferiu um dinheiro para lá, já fez seu perfil de risco e já trabalhou um pouco seu planejamento financeiro. Quanto que você ganha, quanto que você gasta, para onde que está indo, se você pode fazer alguma alteração, uma escolha mais concreta. E o importante, se você já quer começar, porque eu mostrei vários vídeos, que o mais importante é começar logo, não é nem tanto o valor aportado. Então vamos lá. O que eu vejo quando eu vou montar minha carteira? Existem algumas máximas no mercado que muito provavelmente você já ouviu falar. Diversificar. O que seria isso? É não colocar os ovos na mesma cesta. Que ovos são esses? São os meus investimentos, os meus ativos. Mas que cesta é essa? É a minha carteira? Não. Se eu não tenho uma diversificação, eu vou focar, investir tudo numa coisa só. Exemplo, eu quero começar, não sei, a primeira ação, por tradição, que vem na cabeça das pessoas é Vale, Petrobras, Banco do Brasil. Então assim, você vê que eu falei 3 coisas. Independentemente, a pessoa quer colocar todo o dinheiro dela numa coisa só. Se eu falar, que a Vale pagou no último ano R$50 por ação. Não, então é lá que eu vou. Não é bem assim. Diversificar, eu posso diversificar em classe de ativo. Que classe é essa? Banco, telefonia, seguro, saneamento. São classes, tá? São setores, na verdade. A grosso modo, eu vou ter 3 grandes classes, que é a renda fixa, a renda variável e commodities. O commodities seria considerado uma renda variável com uma outra característica? Seria. E eu posso diversificar também pensando no país, na moeda. Todo o meu dinheiro está divididinho, bonitinho, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Renda fixa, variável, commodities e tal, mas está tudo em real. E eu não estou falando real, então eu vou ter que comprar dólar. Não, nada disso. Eu vou ter que ter ativos dolarizados, ou seja, que tem retorno em dólar. Eu posso comprar isso via minha corretora aqui do Brasil? Posso. Eu posso abrir uma corretora nos Estados Unidos se eu tiver interesse? Pode. Então, é distribuir o seu dinheiro entre diferentes tipos de investimento. Com isso, você equilibra o risco. Se em algum momento a parte de mineração está ruim, a parte de banco equilibra. A parte de saneamento equilibra. A renda fixa equilibra. Entendeu? Isso é diversificação. Aqui, ó. Diversificação por classe. Renda fixa. Quem eu chamo de renda fixa? Tesouro direto, CDB, LCI, LCA, várias outras. É uma renda realmente fixa? Quase totalmente sim. Por quê? Geralmente, quando eu adquiro um produto de renda fixa, eu já tenho uma previsibilidade de quanto eu vou ter de retorno. Às vezes eu tenho uma coisa híbrida, que é o quê? É uma parte fixa e uma parte variável de acordo com a inflação. Eu tenho a parte também da renda variável. O que vai vir aqui? Ações, ETF, fundo imobiliário, fundo de investimento, uma série de coisas. O fundo imobiliário pode ser isolado? Pode. Porque dentro dele mesmo eu tenho vários. Do fundo de investimento, eu posso ter também, aqui eu posso pôr aqui, ó, fundos de forma geral. Que ele pode ser subdividido em laje, papel, entendeu? Tem vários. Previdência privada. Aqui não é indicação. Lógico que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua expectativa de retorno, e cada um assim, se adequa a um grupo de pessoas. Isso aqui está totalmente voltado a um outro vídeo que a gente falou lá em cima, que é o perfil do investidor, tá? Se eu sou conservador, se eu sou moderado, se eu sou arrojado ou agressivo. Eu posso diversificar também por prazo. Mas como assim? Curto, médio e longo prazo. É um tipo de diversificação. Um ativo com características de curto prazo, ele vai ter uma característica. A liquidez alta. Geralmente o retorno não é tão grande, mas
Ele me adequa à minha necessidade. Aqui eu me enquadro em conservador, moderado e arrojado. Por quê? Primeiro, você não pode pular essa etapa. Você vai definir os seus objetivos, vai definir suas metas, para depois você começar a escolher qualquer um desses ativos aqui. Ó. Se é um tesouro, se é uma ação, se é um fundo, entendeu? Qual a dica prática aqui nesse momento? A diversificação é base de uma carteira mais segura. É um equilíbrio. Você vai ter momentos do nosso mercado, nacional ou mundial, geralmente tem essa influência, que um determinado setor está performando melhor. E tem aquele mais tranquilinho da renda fixa ali e tal. Depende do seu fator de comparação. O que é isso? Se você não tem como comparar laranja com banana. Mas aqui você está tratando todos como investimento. A renda fixa tem sua característica, a renda variável tem sua característica. O próprio nome já diz. Uma boa parcela dessa renda fixa já tem uma previsibilidade, da renda variável é variável. Beleza? Quando eu mostrar uma carteira montada, você vai entender do que eu estou falando. Uma outra coisa muito interessante é o aporte mensal planejado. Isso te facilita muito. É quanto que eu vou poder estar aportando todo mês. Ah, mas eu tenho muito pouco. Tem várias estratégias que você pode fazer. Você pode acumular. Ah, então eu vou deixar guardado na minha conta e depois eu invisto, quando tiver um valor maior. Não tem necessidade disso. Você já põe no Tesouro Selic, que ele já fica rendendo todos os dias ali, para que você, a hora que chegar um valor determinado que você acha confortável, que você definiu, você já investe. Mas eu já mostrei que você consegue comprar tanto no mercado cheio como fracionário. Eu vou recapitular isso, eu não vou, mais à frente eu vou tocar nesse assunto novamente, para você não ter dúvida. O que é isso? O mais importante aqui é você saber que esse aporte regular, ele vai aumentando com o tempo, sofrendo a ação do juro composto. Ó, poder do juro composto. Eu comecei pouquinho, com R$100 todo mês, sofreu a ação do juro composto, no outro mês eu pus mais 100, no outro mês eu pus mais 100, eu vou chegar depois de 12 meses. Olha que interessante, eu não vou estar começando já com R$100 de novo. Não, eu vou ter o acumulado desse período todo, acrescido do juro composto, vai ser 1.200 e pouco, R$1.300, dependendo do ativo que você investiu. E o juro composto agindo ali em cima, agora não mais em cima de R$100. Então, a sua bola de neve ela vai crescendo. E é essa imagem mesmo que você tem que ter na cabeça. Ela vai descendo, eu joguei uma bolinha pequenininha. E por que ela cresce? Porque ela vai se alimentando do juro composto à medida que vai passando. Planejar o aporte com base no seu orçamento. O que vem a ser isso? Quanto do seu orçamento você vai investir? É investir, não é gastar. Eu sugiro que você mude no seu pensamento, que você vai investir não é o que sobra, é um planejamento. Você já tem que ter na cabeça o seu salário e o que você vai fazer com ele. Tem várias formas. Eu posso pegar, definir 10% do meu salário líquido, pode ser um bom começo. Começa com 50, começa com 100. O importante é a frequência. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso chegar e fazer uma regra. Tem várias. Eu digo que tento encaixar o meu planejamento nessa regra. 50% da minha renda, do meu salário, eu vou pôr para despesas. Beleza? Aí eu posso pôr que 30% eu vou pôr para o investimento. 10% eu ponho para lazer. Um shopping, um restaurante, essas coisas assim normais. E os outros 10% que faltam, eu gasto aleatório. De forma aleatória. Aleatoriamente. Não sou obrigado a gastar. Despesa, não tem como fugir, mas eu posso melhorar. Investimento, eu estou investindo no meu eu do futuro. Lazer, eu posso fazer melhores escolhas. Ah, eu vou 4 vezes no restaurante, posso ir 3. Isso aqui é uma porcentagem da sua realidade. Ah, mas neste momento, você pode estar dizendo assim, neste momento eu não tenho condição, a minha despesa é mais que isso. Tranquilo. Então você tem um foco, um objetivo, uma meta, que é o quê? Tentar se enquadrar. Essa é uma regra, uma sugestão. Ah, aqui em cima você falou 10% do seu salário, já é. Tem um livro muito conhecido, O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala que pague-se primeiro. Ele inverte e fala que 10% você vai se pagar primeiro. Ele trata como investimento como se fosse um custo, um gasto agora para o seu eu do futuro. Porque senão a pessoa ela ainda fica com aquela ideia, ela não faz nada. Ela não investe. Por N motivo, não vem ao caso. E ela ainda trata o investimento como se fosse um gasto, um custo. Como que eu posso ajudar essa minha mudança de mentalidade? Eu posso agendar débito automático, para não esquecer. Eu já mostrei vários vídeos, vários, que mesmo aportes pequenos, por um período de tempo maior, você tem um retorno muito bom. A ideia não é tratar de forma específica cada caso. Para isso a gente tem um produto, uma mentoria, um acompanhamento, que a gente analisa caso a caso. Cada cliente nosso, a gente analisa, vê a melhor situação. A gente está trabalhando aqui com aquele triângulo simples, que numa ponta dele eu tenho quanto eu aporto, na outra ponta eu tenho como eu sou remunerado, qual a taxa de juros composto que vai sofrer esse aporte, e na outra ponta eu tenho o tempo. Por quanto tempo eu vou deixar? Qualquer um desses três que eu mexer, ele me dá um resultado diferente. E esse mesmo triângulo eu posso trabalhar com aquele, gastar menos, ganhar mais, investir melhor. Entendeu? Especificamente aqui, para os militares, tem uma vantagem. Ele tem uma estabilidade salarial. Então pode programar aportes. Você tem que ter controle, um mínimo.
Warren Buffett mesmo diz, numa das regras dele, só tem duas, né? Que eu já falei milhares de vezes, você já deve saber. Nunca perca dinheiro e nunca esqueça a primeira regra. A segunda, nunca esqueça a primeira. O que é isso? No outro vídeo eu falei que aquele salário que você recebe, ele tem o salário bruto e o salário líquido, que ali já vem incidido imposto de renda, aqueles descontos. Então você já sabe que isso acontece. Você já sabe que no começo do ano vai ter o IPVA, o IPTU, escola e o imposto de renda. Se você sempre é descontado em fonte e depois ainda paga, você tem várias estratégias que você pode otimizar isso. A estratégia previdenciária não é o caso. Mas por que disso? Eu estou te dizendo que mesmo que você chegue para mim e fale assim, mas eu não gosto desse assunto de dinheiro, de finanças. Lamento informar, mas esse assunto gosta de você. O que é isso? Você querendo ou não, ele vai bater na sua porta. Inocente é você achar que você vai varrer esse problema por debaixo do tapete e ele não vai te pegar. Ele vai vir te morder o calcanhar na hora que ele tiver que vir. Então é mais fácil você trabalhar com essa dinâmica a seu favor do que deixar acontecer. Deixa a vida me levar. Entendeu? Você já tem estabilidade, você já sabe o que acontece, olha só. Ah, mas tudo isso é do ruim, né? IPTU, IPVA, essa coisa. Tá, isso aqui não vem ao caso agora. Mas o que acontece para você também durante o ano? Você tem um mêsinho que é o 14º salário, que a gente chama de 13º. Você tem, que é a gratificação natalina, na verdade, né? Que a gente chama de 13º. Você tem um terço de férias. Você pode adequar para melhorar a sua finança, para pagar suas dívidas, mas para fazer essa bola de neve, que aqui no nosso país é muito ruim, nessa parte tributária, tentar fazer a seu favor. O profissional da saúde aqui, ó. O salário é variável. Ah, mas ele pode ser funcionário público e ter um salário fixo. É variável porque ele pode fazer um plantão extra, entendeu? Então, ele vai ter um topo e um fundo e vai ter uma média salarial. E ali ele começa a trabalhar com reserva de emergência, que vale para os dois. Ah, você não deve. Por que eu estou focando muito nesse profissional de saúde e no militar? Porque muitas das vezes cometem um erro gigantesco. Ele tem um salário muitas das vezes X, mas com um adicional aqui, uma hora extra ali, o salário vira 2, 3X. Aí ele cria o perfil de vida dele, o estilo de vida dele, baseado em algo que não é verdadeiro. Ou toma decisões contando com algo que pode mudar. Entendeu? É isso, nesse momento que você tem que entender e pôr a rédea da sua vida na sua mão. Qual o dia que a gente traz aqui? Investir todo mês, mesmo que pouco. É mais importante que investir muito de uma vez só. Isso tem um outro vídeo que eu faço uma comparação entre você investir 10 mil de uma vez só, por 10 anos, nunca mais investir nada, investir uma vez só, e investir de 500 todo mês. Constância vence a perfeição do mundo de investimento. Entendeu? Eu tenho que ajustar. O que eu tenho que ajustar? Conforme o quê? O perfil do investidor. Qual é o meu objetivo? Qual a minha meta? Aí eu vou lá, eu sou conservador. O conservador ele tem como característica uma visão mais de renda fixa. Não, lembra que a gente está saindo da ilusão de pôr os ovos na mesma cesta? Eu não tenho que pôr só nos ovos da renda fixa, na cesta da renda fixa. Não tem. E o moderado? Ele tem renda fixa variável, de forma equilibrada. Aí já começa a ficar melhor. Eu tenho um pouquinho na segurança da renda fixa e tenho um pouquinho onde eu tomo um pouquinho mais de risco. Ah, mas eu sou 100% conservador. Não aconselho ninguém ser 100% conservador. Você pode ter 80% conservador, 20% um pouquinho mais de risco, moderado. E o arrojado? Inverte. Ele é mais renda variável, ele foca com foco em longo prazo, mas ele precisa também ter um pezinho na renda fixa. Tem vários caminhos. Eu posso pôr aqui, ó. Eu posso chegar aqui e falar assim. Ah, ele tem como característica 75% de renda fixa, 25% de renda variável. Pode ser assim. Aqui embaixo seria como? 75% de renda variável com 25% de renda fixa. Nessa dinâmica aqui, eu posso subdividir em vários. Dentro da própria renda variável, dentro da própria renda fixa aqui, eu posso ter 35, 25, renda fixa Brasil, 35, 25, renda fixa americana. Dentro da renda variável, mesma coisa. Isso é uma diversificação. Ah, tá entendendo a diferença? Eu saí da renda fixa? Não. Eu diversifiquei a renda fixa? Sim. E eu estou trabalhando com valores pequenos aqui, com diversificação simples. Eu não estou pulverizando. Eu estou diversificando. Por quê? Com valores pequenos você pode começar. E você vai aportando. Então toda essa analogia que eu criei aqui, toda essa subdivisão que eu criei aqui, eu posso seguir para qualquer tipo de perfil que eu tenho aqui. Se ele for conservador, se ele for moderado, ou se ele for arrojado. Ah, não consigo fazer esse negócio assim não. Tem apoio, ajuda dos universitários. Entendeu? Como? Lá no início, eu falei para as pessoas o seguinte, que eu dividia as pessoas em 3 grupos. O grupo A é aquele que vai focar naquilo que sabe fazer muito bem, na profissão, que é dali que sai o sustento, é dali que com escolhas melhores vai sobrar um pouquinho de aporte. Não gosto da palavra sobrar, vai ser planejado um aporte para investir mês a mês. Ele não quer viver esse mercado, ele não quer disso, mas ele necessita entrar no mercado. Então ele tem que ter do seu lado uma pessoa que apoia, um consultor, um mentor, tá? Uma mentoria. O grupo B trabalha lá também, ganha dinheiro, mas quer entender um pouquinho melhor disso.
eu considero vocês todo o grupo B, como eu já disse lá atrás. E o grupo C é aquilo que quer viver de mercado. Tem que fazer uma especialização, um mestrado, ou um doutorado, ou um MBA, ou 2 MBA, uma certificação. É outro caminho. Então primeiro você tem que saber que isso existe, essa diversificação, essa estratégia, como que eu faço, como por onde eu começo, beleza? Tem que fazer, é simples assim, não é nada difícil. Estou trabalhando só com porcentagem simples. Você já sabe o que é renda variável, você já sabe o que é renda fixa. Se você não sabe, aqui em cima no canal tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Eu tenho que, antes de mais nada também, definir meus objetivos. Então eu estou seguindo a mesma sequência que eu repito sempre. Fazer meu planejamento financeiro, fazer minhas escolhas melhores, abrir minha conta na corretora, fazer meu perfil de risco, que é o perfil do investidor, definir meus objetivos, que é o principal. Eu vou ter objetivos de curto prazo, reserva de emergência, uma viagem que vai acontecer. Objetivos de médio prazo, comprar um carro, trocar um carro, comprar uma casa, e de longo prazo, aposentadoria e independência financeira. O que é isso? Quando eu defino o objetivo, aí fica um pouco mais fácil eu estar aportando, junto com o meu orientador, que seja, escolhendo qual tipo de ativo ele cabe dentro desse objetivo. Não é todo tipo de investimento. Quando eu falo ativo, eu estou falando dos investimentos, tá? Renda fixa, renda variável, Tesouro Selic, CDB, LCI, ações, fundo, ETF, tudo isso é ativo. Por que eu repito isso? Porque tem gente que ainda não tem isso massificado. Eu vou colocar um ativo que tem características de longo prazo dentro de uma coisa que é para curto prazo? Não. Simples assim. Eu vou colocar um ativo que tem característica de curto prazo dentro do longo prazo? Também não. Porque eu vou estar perdendo dinheiro. Então, definir o objetivo é um dos principais tópicos que deve ser abordado. E quem aborda isso? É você. O objetivo é seu, não é meu. A prioridade é sua, não é minha. É você que, de repente, tem uma prioridade que não se casa com a outra pessoa. E com uma estratégia, com conhecimento, você vai ter que fazer aquilo acontecer. Depois que eu fiz isso tudo, eu vou de forma periódica avaliar essa minha carteira. Essa carteira que eu montei, essa divisão que eu fiz entre renda fixa, renda variável, entendeu? Esse aporte, essa quantidade que eu consigo aportar. Por que disso? Porque com isso eu posso rebalancear quando necessário, realinhar. Eu posso trocar um ativo que não tem mais aquela característica. Eu só escolhi ele por esse motivo. Aqui tem um foco bem interessante, que você também não pode esquecer. Você vai fazer 3 perguntas. Por que eu estou entrando nesse ativo? Por que eu permaneço? Tá? Ou por que eu saio? Ele tem que responder essas 3 perguntas. O ativo tem que ter essa característica para responder essas 3 perguntas. Ele tem que encaixar no seu objetivo. Ele só vai ficar dentro da sua caixinha do seu objetivo de curto prazo se ele está alinhado com esse curto prazo. Por que eu entro? Porque é um ativo de curto prazo, que eu preciso assim e tal, é para mim fazer minha viagem. Por que eu vou sair? Porque eu já fiz. Entendeu? Dica prática. Sua carteira deve refletir quem você é e onde você quer chegar. Eu quero uma carteira de renda. O que é uma carteira de renda? Simples. É aquela carteira onde os ativos que lá estão, na sua maioria, ela me paga um dividendo. Ela me paga um aluguel. Ela me paga um juro sobre capital próprio. Ela me dá de retorno algo. E tem vários investidores que dizem que só existiria um motivo de entrar no mercado financeiro. É ser remunerado. Só existiria um motivo de você investir numa ação. Que é ser remunerado por esse seu investimento. Não estou errado. Apesar de ter, exemplo, para comparar, uma carteira de valorização. Então vamos lá. Comprei essa caneta aqui deixa eu comprar uma caneta melhor. Vou comprar essa caneta aqui. Comprei essa caneta aqui por R$10. Hoje ela está valendo R$15. Quanto que eu ganhei? Pensou em 5? Tá errado. Mas como assim? Você comprou por 10, está 15, ganhou 5. Não. Eu só ganho quando eu vendo a caneta. Ela tem um valor, nesse momento, de R$15. Então é uma carteira de valorização. Então, o que a gente quer ver? Aquela linha ascendente. Beleza? Beleza. Mas o que pode acontecer também, que é muito tranquilo? Essa caneta aqui, ela me pagar um dividendos por ter ela. Já entendeu a analogia da caneta? Comprei por 10, está 15, quanto que eu ganhei? Nada, porque eu ainda não vendi a caneta. E se ela tivesse 5, quanto que eu perdi? Também nada, porque eu ainda não vendi a caneta. Agora a gente vai trabalhar com a analogia da galinha dos ovos de ouro. O que é isso? Que analogia é essa? Eu comprei uma galinha que bota ovos de ouro. Qual é o meu objetivo? Ter o ovo de ouro. Comprei essa galinha por R$10. Barato, né? Mas é só para analogia, só didático. Então, ela botou um ovo de ouro. Que beleza. Na outra vez ela botou mais um ovo de ouro. Mais um ovo de ouro. Mais um ovo de ouro. Olha como é simples. A galinha é minha carteira e o ovo de ouro é a renda que ela me dá. É o ovo que ela me dá. O que eu posso seguir de estratégia? Uma coisa simples, que é o quê? Eu pegar esse monte de ovo de ouro, reinvestir. Como que eu reinvisto? Eu compro outra galinha. Então eu tenho agora 2 galinhas botando ovo de ouro. E bota ovo, e bota ovo, e bota ovo. Eu vou pegar esses ovos e comprar 3ª galinha, 4ª galinha, 5ª galinha e assim por diante. Então, e o que pode estar acontecendo? Igualzinho o exemplo da caneta. A galinha que eu comprei por 10, hoje está valendo 20. Então ela teve uma valorização, ela não deixa de ter essa valorização, mas ela também me dá uma renda, ela já me dá um retorno. E com esse retorno eu reinvisto, porque eu ainda não tenho condição de comprar um galinheiro de uma vez. Então eu compro uma galinha de cada vez, reinvisto, compro uma galinha de cada vez, reinvisto, até eu ter 2, 3, 50 mil galinhas. Entendeu? É simples assim. Então ela tem que refletir o que você quer, onde você quer chegar. Aí eu quero uma carteira de renda, que me dê uma renda passiva, que dê para pagar minhas contas. Isso se chama o quê? Independência financeira.
Quando você tem uma gama de ativos lá, renda fixa, variável, tudo misturado, na sua carteira perfeita, bonitinha, e ela te dá um retorno, e esse retorno equipara a sua conta, a sua despesa mensal, você tem uma coisa chamada independência financeira. Que você dormindo acordado, o seu patrimônio está rendendo um valor que pague suas contas. Diferente da dinâmica que hoje você se encontra. Acorda de manhã, pega o ônibus lotado. Tem um outro final dessa música que não dá pra cantar, né? Mas pega o ônibus lotado, vai pro plantão, tira o plantão, vai pro serviço. Chefe perturbado, aquela coisa toda, noite uma dormida e no final do mês, seu salário. Ah, então, quanto que eu ganho de salário? Você não ganha nada. Eu já falei várias vezes isso aqui no canal. Você não ganha nada. Você é remunerado pelo seu tempo que você dedica. Para com essa história que meu salário, eu ganho tanto de salário. Você não ganha nada. Ganhar é você ficar em casa, algo trabalhando para você, esse dinheiro cair na sua conta, você fazendo nada, fazendo ou não fazendo. Em algum momento você fez, investiu, reinvestiu, agora sim você está ganhando uma renda. Uma boa carteira evolui com você. Não é estática e estratégica. Entendeu? Ela evolui, tanto na valorização quanto na renda. Vou mostrar para vocês, igual eu prometi, na prática aqui, uma carteira. Não é indicação de investimento. É só para você entender o que eu estou falando de diversificação e como isso é importante no mundo dos investimentos. Vou lá naquele site conhecidão, bonzinho que eu gosto também. É o Investidor 10, o Fundamentos, Status Invest, e esse aqui é o Mais Retorno. Aqui eu simulei uma carteira que eu chamei de Sucesso. Eu que pus esse nome, tá? Eu estou simulando um período de 2022 até 2025, por causa dos ativos aqui a qual eu escolhi, como um período ótimo. Nessa carteira eu pus, igual eu falei lá para vocês, renda fixa Brasil, renda fixa americana, renda variável americana, renda variável Brasil. Na renda variável Brasil, eu pus o Divo 11, que é um de dividendos, que é esse ovo de ouro aí, tá? Eu não defini porcentagens diferentes, nem valores diferentes. Eu posso diversificar com pesos diferentes? Posso. Aqui eu estou tratando com valor inicial de R$1.000 em cada. Então ele fica com essa característica aqui, ó. 4 ativos, cada um com uma porcentagem igual. É só exemplo. Em classe de ativo, ele não está tão bem dividido como deveria, mas, para vocês entenderem, boa parte é um ETF, que aqui você acaba diversificando em vários outros ativos dentro, porque o ETF é um conjunto de vários ativos específicos, tá? E uns BDRs, Brazilian Deposit Research, que é você investir em outra moeda, que no caso americana, pela bolsa. Na renda fixa, através de um BDR, que ele vai vir com esse código 39 aqui. Aqui ele me mostra a rentabilidade nesse período. E o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho aqui os meus 4 ativos que eu escolhi. Renda fixa Brasil, renda fixa americana, renda variável Brasil, renda variável americana. Se eu quiser mostrar aqui, tá vendo que ele mudou aqui, ó? Apesar de que tá verdinho também, né? Podia ser de outra cor. Vou pegar outra aqui. Eu vou pegar esse. Beleza. Me mostra o verde é a nossa carteira Sucesso e o azul é a nossa renda variável Brasil. Olha como que ela correu aqui. Ela tá contabilizada dentro da verde, que é da nossa carteira? Tá. Mas ela isoladamente aconteceu isso. E a renda americana? Ó, é laranja. Então tá vendo que tem uma volatilidade, uma variação para mais e para menos? E o que está acontecendo com a nossa carteirinha verdinha? Ela é um equilíbrio. Quando uma sofre, a outra equilibra. Quando a outra perde, a outra ganha. E assim vai. Já mostrei aqui como que sofreu a parte da carteira da renda variável Brasil e da renda variável americana. Isso acontece, olha aqui, ó, nesse momento todo aqui, a renda variável americana, ela estava sofrendo bastante e tal, e recuperou e já está lá em cima. Enquanto isso, a renda variável Brasil, ela subia, descia, caía, vinha, voltava e vida que segue. Agora eu vou pôr a nossa carteirinha bonitinha ali, equilibrada, equilibrando essa volatilidade. Eu vou pôr aqui a renda variável americana, a renda fixa americana, e vou pôr a renda fixa Brasil. Mesma coisa. Equilibra. E eu não tenho que tirar um extrato. O que é tirar um extrato? É tirar uma foto de um pedacinho desse aqui só. Eu posso vir aqui também para você ver. Você entendeu, né? Que a carteira ela é um equilíbrio entre a soma, ela é uma média, não uma mediana, porque ela não vem com pesos, ela é uma média entre os ativos, dos ativos que nela se compõe. Então, acaba criando uma certa estabilidade, certo? Eu posso vir aqui comparar com um indicador. Esse indicador ele pode ser o CDI, o próprio Ibovespa, o próprio IPCA, que é a inflação. Vamos comparar com a inflação, que é o IPCA, Índice de Preço do Consumidor Amplo. O que aconteceu? Olha lá. A inflação, ela veio lá, ó, comendo pelas beiradas. Mas olha a nossa carteira sobrevivendo à inflação. Olha a nossa diversificação trabalhando a nosso favor. E a ideia é essa. Em algum momento, ela tem que bancar essa inflação e ter um retorno acima. Vamos comparar com o CDI. Olha o CDI em azul aí. Na nossa carteira, deu um puxão de orelha dele também. Por quê? Mas o que poderia ter acontecido aqui? Se eu escolhesse um ativo isolado aqui, poderia não performar tão bem. Vou pegar só mais um para não ficar muito longo. Vou pegar e fix. Vou pegar o Ibovespa. O Ibovespa representa ali a nossa bolsa. Então seria 100% em renda variável Brasil. Por isso que se eu colocasse todos os ovos na mesma cesta, olha isso aí que teria acontecido. Ó. Essa laranja aí é só se eu tivesse investido exclusivamente na renda variável Brasil. Entendeu a importância da diversificação? Lógico, cada um tem seu objetivo, sua meta, seu sonho. Então a gente trabalha de forma individual.
Isso de forma conservadora, tá? A gente não pulverizou, a gente diversificou a grosso modo só assim, esse retorno que a gente teve aí. Tranquilo, né? Deu para entender, né? Ele me dá mais algumas outras informações, a rentabilidade histórica, como que performou, olha aqui, ó, índice de rentabilidade. É interessantíssimo. Retorno bruto, é bruto, sem considerar custo, impostos, spreads, eventuais taxas, tá? Você vê que nos últimos 36 meses, a nossa carteira teve uma performance de 37,68%. Se eu tivesse só com o IMAB 11, se eu tivesse só com renda fixa, Brasil, 20,94. Se eu tivesse só com renda americana, 53,80. Se eu tivesse só com renda fixa, renda variável Brasil, 27. Renda fixa americana, 32,46. Lógico que a gente está trabalhando aqui em reais, tá? Porque eu posso ter essa diversificação em alguns retornos aqui sem dólar. Então muda bastante. E aqui é uma coisa bem legal também, que é o gráfico de correlação. Se eu for comparar a minha carteira com os ativos, cada um vai ter uma característica diferente. Entendeu? Aqui, ó, eu estou comparando a minha carteira com a renda variável americana. Tem uma correlação de 0,63. O que é essa correlação? Ela pode ir de -1 até 1. Uma correlação de 1 é o quê? O que acontece com um acontece com o outro. Você sobe, sobe, cai, cai. Quanto mais baixa essa correlação, tende a ficar aquela curva que você viu lá, uma coisa equilibrando a outra. Por exemplo, se eu comparar a renda fixa brasileira com a renda variável americana, a correlação é negativa lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu comparar a renda fixa Brasil com a renda variável Brasil, ela é 0,23. Também não tem muita correlação. Por isso que você vê aí, taxa de juros sobe, a bolsa cai, a bolsa sobe, a taxa de juros cai. Esse gráfico é muito, muito legal, muito tranquilo de entender. É uma correlação ou descorrelação, vamos dizer assim. Qual a correlação que tem entre sol e chuva? Ou é um ou é outro, filho. Ou tá, mas tem o casamento da viúva, só com a chuva. Entendeu? Aqui o gráfico de retorno, tá? Bem legal. Então, assim, simples assim. Diversificação tem que ser, a carteira tem que ser diversificada. Montar uma carteira não é um bicho de sete cabeças, mas se você fizer escolhas ruins, você pode estar pulverizando, empurrando tudo para um lado só, e se tiver alguma variação no mercado, a probabilidade de você perder muito na sua carteira é grande. Tá? Então por hoje é só. Lembrando que aquela promoçãozinha do nosso bate-papo, ela já se encerrou, já fechou, já excedeu o número de contemplados. A gente vai estar pensando um outro artifício aí para estar tentando ajudar um pouquinho mais. Comente, ponha o seu comentário aqui, se inscreva. Entendi, não entendi? Ficou claro? Gostaria de entender mais sobre isso e a gente tenta responder. Um abraço.